Chegamos ao terceiro e último episódio da nossa trilogia Estrutura do Pensar. E hoje a gente vai falar do pensar à sabedoria. O como a gente pode aí transformar lucidez em prática na nossa vida. Nos 2 primeiros episódios ali a gente entendeu melhor como o pensamento se forma e como ele se observa, tá? Mas tem um ponto em toda essa estrutura, em toda essa teoria aqui, que ela precisa se tornar carne, né? Toda teoria precisa se tornar em algum momento algo passível de prática, certo? Então, o porquê o pensar, né? Por quê? Por que tem que se tornar carne? Por que tem que ser gesto? Por que tem que ter decisão? Por que tem que voltar, vir para ser materializado, entre aspas, né? Porque pensar bem e viver bem são 2 coisas completamente diferentes. Pois é. A primeira, tá? Ou melhor, a primeira e verdadeira, eu diria, maestria mental é unir essas 2 coisas. Essa seria a prima obra, né? A obra-prima da coisa toda, que é o unir o pensar bem e o viver bem. E esse vai ser, em suma, vamos assim, o tema deste último episódio, do fim dessa trilogia aqui. Vamos dar uma olhada aqui. A ideia aqui não é mais sobre entender a mente. A gente já sai disso. É sobre usar a mente como um instrumento de consciência. Aí tu vai dizer, mas Vanessa, isso já não é, a mente é isso, já não é isso. Claro que é. O problema é que a gente não usa. A gente não usa. A gente fica só lá, lembra? Automático, sistema 1, né? Lento, ou melhor, rápido, reativo, sentimental, lembra? Pois é. Então, vamos falar aqui sobre, tá? Hoje, vou fazer um pequeno resumo aqui, que eu acho que fica interessante. Como o pensamento se converte em ação. Como que a nossa emoção aí, a intuição podem participar disso de uma maneira ativa, né? Como surge o discernimento, como vai nascer o que a gente chama de sabedoria e o que pode mudar na vida quando a gente passa a pensar de maneira mais consciente, tá? Então, bora pro primeiro lá, que é o caminho, né? Vamos fazer o caminho do pensamento até a ação. Então, o pensar nunca é o fim do processo, tá? Não é o fim, é o ensaio da ação. Lembra que eu falei lá no primeiro episódio que toda e qualquer coisa que vocês podem ter ao redor de vocês aí foi, em primeira instância, foi um pensamento, e por isso que o pensamento é a coisa mais poderosa que o ser humano tem, o pensar de maneira coerente, né? Portanto, toda decisão, ela é o resultado de uma cadeia, ela vai ser resultado de uma cadeia cognitiva. Então, assim, a gente vai lá pensar, tá ali ensaiando para fazer alguma coisa, ensaiando a ação, e aí quando a gente toma uma decisão para partir para a hora do vamos ver, vai acontecer o quê? Como é que é essa cadeia cognitiva aí, mais ou menos falando? Primeiro, percepção. Vai perceber, né? Vem o estímulo, lembra? Segundo, emoção. Vem a emoção. Terceiro, a interpretação. Quarto, decisão. Quinto, comportamento. Assim é que funciona normalmente essa questão toda de a gente, né, fazer alguma coisa, tá? Se em algum desses pontos aí, se em alguma dessas etapas aí tiver
ruído, tá? Quando eu digo ruído, eu tô falando de medo, alguma crença distorcida que tá sendo a espinha dorsal, lembra? Falei lá na primeira crença, nas crenças. Tem alguma crença limitante aí. Pressa, né? A pessoa tem pressa. Aquela coisa da questão imediatista, tem que ser tudo pra ontem. Não vai lá e faz as coisas mal e porcamente, tá? A ação que vai vir desses pontos de ruído aí, no meio do processo, vai ser uma ação que vai nascer da incoerência. Não nasce da consciência, nasce da incoerência, tá? E uma mente incoerente, ela vai criar uma vida incoerente. Simples. Tá? Justamente por isso que o pensar, ele vai precisar, né, pensar de maneira coerente, lembra? Não é automatismo. Pensar vai precisar de 3 filtros antes de virar uma ação propriamente dita. O primeiro filtro é a lógica. É se faz sentido de maneira racional, tá? E quando eu digo isso, não é aquela coisa que você tem que cortar as asas dos teus sonhos ou, né? Tu vai dizer, mas Vanessa, os meus sonhos são muitas vezes me assustam de tão grandes que é. Não é nesse sentido, cara. Não é para você ir lá. A razão, ela não, né, o racionalizar as coisas não quer dizer algo ruim. A maioria das pessoas vai racionalizar baseado em crença limitante. Por isso que é um problema. Por isso que os gurus sempre falam, para de querer estipular o como, né? A tua mente é limitada, tu não vai conseguir, né, pensar no como, tu tem que pensar só na linha de chegada. Por que eles falam isso e repetem isso sempre? Porque a maioria das pessoas vai estar utilizando e vai estar fazendo isso a partir de crenças limitantes e essas pessoas muitas vezes não têm ideia nenhuma de que é assim que funciona a estrutura do pensamento. Tá? Então, quando a gente fala de racionalizar, é racionalizar a partir do momento em que você já compreendeu que possui crenças limitantes, que você já sabe quais são as crenças limitantes. Eu tenho episódios falando sobre isso, mas eu vou fazer, estou aqui, estou planejando, estou organizando, tá? Para mim fazer também uma outra trilogia, porque essa daqui não é a primeira e a última, uma outra trilogia onde eu vou falar só da questão de crença. Só vou falar de crença, porque isso é uma coisa que é onde a maioria das pessoas acaba dando com os burros na água. Inclusive eu, tá? Inclusive eu. Até eu aprender tudo isso demorou um tempo. Então eu vou fazer, me comprometo aqui a fazer uma trilogia falando disso, tá? Portanto, voltando aqui para os 3 filtros, tá? Então o filtro lá, o primeiro, a lógica, na questão vai no racional, né? A questão vai se perguntar, faz sentido? Faz sentido isso? De maneira racional. Aí tem o segundo filtro, que é a emoção. Faz sentido no questão emocional? Faz sentido emocional nisso aqui? Né? Desculpa. A terceiro filtro é a questão do que muitos chamam aí de propósito. De propósito, né? Tem gente que vai chamar de objetivo e vai chamar de meta, mas é na questão existencial, se aquilo ali faz sentido na questão existencial. Então, todo e qualquer pensamento vai passar, né? Vai passar por esses 3 filtros aí: lógica, emoção e propósito. E quando esses 3 filtros estão alinhados, a gente vai agir com coerência. E essa ação vai ter uma força muito maior. Ela vai ter muito mais precisão. Então a coerência em si, ela é, digamos que ela é o nosso poder, eu vou assim, o verdadeiro, que é chamado de poder mental, né? Então é o verdadeiro poder mental. O pensamento coerente é
o verdadeiro poder mental. Então, é a mente, o coração e o corpo, digamos assim, apontando para um mesmo lugar de maneira harmônica e alinhada, equilibrada. Aí, passando aqui, vamos falar do papel da emoção, papel da emoção dentro da questão da inteligência, né? Segundo tópico aqui do episódio. Durante muito tempo, a gente acreditou, né? Acreditou-se que pensar bem era eliminar a emoção. Lembra? Questão lá, o querido do Descartes. Porém, a neurociência mostrou que é exatamente o oposto disso. Sem emoção não tem decisão. Sem emoção não tem decisão. Inclusive é isso que é muito usado aí. É muito usado no marketing para vender coisa. Citando novamente aqui o Antônio Damasio, o português, aquele neurocientista, ele demonstrou isso, né? Ele demonstrou isso quando ele foi estudar pacientes que tinham lesões na amígdala. Essas lesões, quando eu tô falando da amígdala, não é a amígdala da garganta, tá? Não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. Então, essas pessoas conseguiam raciocinar de maneira perfeita, mas elas não conseguiam escolher absolutamente nada. Olha que louco isso. Então, assim, a emoção, ela é basicamente o sinalizador de valor. Ela sinaliza valor. E quando eu tô falando de valor, eu não tô falando de preço. Tá? Não é o quanto custa. Não tem nada a ver com isso. Portanto, a emoção, ela vai mostrar o que importa para nós. O problema disso, a questão disso, é que quando ela domina o raciocínio, tá? Quando ela domina o raciocínio, em vez de dialogar com ele. Esse é o problema. Quando ela passa a dominar o raciocínio e não dialoga. Desculpa. E não dialoga com ele, né? Aí a gente entra aqui no hall da quantidade de pessoas que vão agir somente por impulso, que vão agir na emoção, né? Pois é, quem nunca? A mente, uma mente considerada aí, uma mente que a gente pode chamar de sábia, por exemplo, pelo menos dentro da minha concepção, tá? Uma mente sábia, ela não vai reprimir emoção nenhuma, tá? E quando eu digo não é para reprimir emoção, não quer dizer que tu vai ter que ir lá agir feito um Neandertal, ir lá espancar alguém ou dar na cara de alguém. Não é nesse sentido, tá? Não reprimir a emoção não quer dizer que você não vá senti-la, mas é você integrar a emoção. Parar de querer engolir. É permitir-se sentir aquilo. E quando eu digo sentir, porque está sentindo, não quer dizer, como eu falei, não é para ir lá. Não é porque tem que ir lá fincar a mão na cara de alguém. Isso daí já é um comportamento irracional, tá? É irracional. Sempre tem que partir para pancadaria. Não é atitude de pessoa racional. Para mim, desculpa o que eu vou falar agora, quem tem que partir para agressão para poder resolver alguma coisa, para mim, não deveria nem estar na era moderna, deveria estar lá na era das cavernas, porque naquela época era assim que funcionava, tá? Para mim essa é a minha opinião. Então, é a gente fazer o quê? O que é integrar? É nós escutarmos, né? É escutar o que nós estamos sentindo, mas a gente filtrar isso pelo pensamento. É filtrar pelo pensar, tá? É deixar o impulso ser visto. A gente vê o impulso, mas não deixar que esse impulso seja o capitão da coisa toda, né? Essa integração aí, essa ideia de integração, ela é, digamos que,
o coração pulsante da inteligência emocional. A pessoa ter compreensão, a pessoa, né, usar o pensamento coerente dela, usar a ponderação, usar a reflexão, justamente para quê? Para observar aquela emoção, para sentir o que tiver que sentir, para questionar e para integrar aquilo, resolver aquilo com ela mesma. E é óbvio que isso é uma coisa, é uma ideia que não cola, numa sociedade que prega que sempre o mais forte, é o mais forte, né? É o mais forte, tem que ir lá, tem que fazer guerra, tem que quebrar tudo. É nesse sentido, tá? Então, essa integração, essa inteligência, a inteligência emocional em si, ela só vai existir nas pessoas que conseguem dominar o próprio processo cognitivo, cara. Elas vão conseguir dominar o próprio processo de aprendizagem. Ela vai aprender a fazer aquilo. Vai aprender a digamos assim, se dominar. Ela vai aprender como ela funciona, tá? Aí, vamos passar agora pro terceiro bloco ali, pro terceiro item, né? A intuição, o papel da intuição, né? A gente falou do papel da emoção, agora vamos falar do papel da intuição, que é, digamos assim, entre aspas, né, o raciocínio invisível, e é uma palavra que, assim, ó, desculpa o que eu vou dizer agora, mas ela tá prostituída, tá? Prostituída a palavra intuição, porque ela tá ligada diretamente, hoje em dia, a discurso místico, tá? A discurso místico. E ela é muito confundida, com questão de misticismo, de esoterismo, de não sei mais o que de ismo, tá? Mas na verdade, na questão ali, no cerne, a intuição ela é um processamento inconsciente acelerado, tá? É o teu cérebro analisando milhares de dados que não chegam na tua consciência. Ele vai estar comparando com padrões antigos. Lembra? A gente falou lá no começo. Vai estar comparando com padrões antigos e ele vai enviar um sinal, entre aspas, na forma de uma sensação. Pode ser um aperto, né? Um aperto no coração, um aperto no estômago, um impulso, aquela certeza súbita, né? Não, mas é isso aqui. É ou não é? Né? Aquela coisa que tu sabe que tu sabe, mas tu não sabe como tu sabe. Tá? Isso aí, tá? É o sistema 1 que o Kahneman falou, que a gente comentou lá no primeiro episódio, né? É o sistema 1 e na sua forma mais refinada, na sua forma mais purinha. Então, a intuição ela é muito útil, cara. Mas ela é perigosa se ela é usada sem análise. Óbvio, mas assim, Vanessa, mas teve tanta gente que teve uma intuição de uma determinada coisa, né? E foi lá e agiu daquele jeito. E aí, depois, né, ela evitou aí se envolver numa catástrofe ou qualquer coisa assim. Cara, existe uma diferença muito grande, porque tem gente... Essas coisas que acontecem no reflexo, tá? Agora eu tô falando aqui a minha opinião. Essas coisas aí que acontecem no reflexo, isso já aconteceu na minha vida também, tá? N vezes. Eu já me safei de cada fria, de cada merda. Você não tem... Já aconteceu comigo. Eu vou fazer um episódio em específico falando sobre isso um dia, tá? E vou contar minhas experiências para vocês dentro desse âmbito, tá? O lance é que tem gente que usa, tá? Que usa a ideia de intuição para justificar besteira, porque a intuição ela é um negócio que ela pode muito bem ser distorcida, assim como outras coisas, tá? Então, por isso que como ela é, vamos assim, ela é o puro suco, o refinamento do sistema 1 aí, né? Porque é o teu cérebro lá
analisando, recebendo milhões de estímulos por segundo. Ele vai enviar desses estímulos, ele vai enviar para a tua consciência uma parte ínfima deles. E o restante é tudo inconsciente. É tudo processamento inconsciente. Então, no meio de toda essa análise aí, enquanto ele vai fazendo disparando para o inconsciente e fazendo essas comparações aí entre questões de programas antigos, de padrões, olha, programas não, padrões antigos, de coisas que já estão ali armazenadas, ele envia, quando tem alguma coisa, ele envia esse sinal aí em formato ele vem em formato da sensação, tá? Só que muitas vezes não tem a ver com isso. Por isso que é interessante, né? A questão da análise, a questão de simplesmente, né, se for dependendo do que é, vamos dizer assim, tá? Dependendo do que é. Então, a intuição, ela é um radar, mas ela não é um mapa, cara. É um sinal, mas não é um sinal dado aí pelo cérebro, né? Pelo que está sendo processado. Mas ela não é para ser usada como um mapa, tá? É perigoso utilizar isso como mapa. Então, assim, a mente madura, a mente, né, consciente, mente sábia, chama do que tu quiser, ela vai aprender a cruzar a intuição com a razão. É a integração entre as coisas, lembra? Não é, porque do contrário a gente fica ainda no regime da separação, como hoje em dia é. Sempre está separando, sempre segregando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a emoção é isso, porque a razão é aquilo. Não, tudo que nós estamos falando aqui, nessa trilogia, da estrutura do pensar, é justamente a integração de como isso tudo funciona. Porque tudo isso funciona de maneira extremamente harmônica. Independente se esse trabalho está sendo aí através de crença limitante ou de pensamento negativo que vocês têm na cabeça. De qualquer forma está funcionando, tá? Teu cérebro não faz o discernimento entre uma coisa para outra, entre uma coisa e outra. Ele não discerne o que é imaginário e o que é real, tá? Então, a intuição sem uma reflexão, ela vai virar também impulsividade. Então, é sempre bom a gente fazer o quê? A gente perceber do que se trata. Óbvio, não tô falando aqui, né, aquelas coisas por impulso, né, do reflexo, né? O copo tá caindo no chão, tu vai, pega no ar o copo, né? Tô falando de questões decisivas na tua vida. Quando a razão, né, eu falei ali que a intuição sem refletir, quando não tem uma reflexão, ela vai virar uma impulsividade. E a nossa razão, quando não tem a intuição envolvida, ela vai virar paralisia. Vai virar paralisia, né? Então, digamos que sabedoria, a ideia de sabedoria, estaria ali, ó, no equilíbrio entre essas duas coisas. Ela estaria no equilíbrio. É um equilíbrio entre essas duas questões aí. Tá? Passar pro próximo item, que é como se forma questão de discernimento, tá? Digamos aí que o discernimento é a arte de ver o que realmente pode estar acontecendo na tua frente ou na tua mente, né? É não ver, vamos assim, não é a gente ver o que a gente gostaria que estivesse, tá? Não é o que gostaria que estivesse. É a gente ver o que realmente está acontecendo, tá? Tá, Vanessa, mas tu não falou que a gente não vê a realidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lembra, discernimento é o quê? Discernimento é tu também poder, tu ponderar, cara. É tu olhar para uma questão de um diferente ponto de vista, tá? Digamos que, na minha visão, o discernimento, ele nasce da combinação, tá? Da combinação de três
competências. Vou botar assim, tá? Para exprimir melhor. 3 competências aí que a gente chama de competência mental. 3 competências mentais. A primeira seria a questão da atenção. Tá? A atenção é ver o que é. É ver o negócio que é. Tô falando tanto de uma questão interna quanto externa, tá? Segundo, é a reflexão. Tá? Entender o que é. Tá? E a terceira seria uma memória, uma visão crítica, uma memória mais crítica, né? Lembrar da coisa sem distorcer. E isso é normalmente um problema. A gente tende a nossa memória, ela é falha. Ela muitas vezes distorce as informações. Tá? Então, digamos que o discernimento no meio disso tudo, o treinar, né? Treinar o discernimento, porque também é um treino, ele é um antídoto para manipulação. É o que permite aí, o que permitiria a filtragem de informações, a gente filtrar informações, a gente perceber os vieses que tem, né? Os nossos, inclusive, e reconhecer as contradições que estão presentes. Então, quando uma mente não possui um discernimento, ela vai ser uma mente reativa. Ela só vai reagir às coisas o tempo todo. Quando uma mente possui discernimento, ela vai ser uma mente responsiva. Ela vai responder as coisas, tá? Entre responder e entre reagir tem uma diferença bem grande. É uma diferença, na realidade, abissal. Por quê? Porque a primeira, que é a mente sem discernimento, ela vai agir plenamente por impulso. E a segunda vai agir, né, com discernimento, vai agir com clareza, com mais clareza. Então, o discernimento é também aí a base para uma sabedoria prática. A praticar a sabedoria, tá? Por quê? Porque sabedoria é o que acontece na prática. Não é porque tu leu 300 mil livros que quer dizer que tu é uma pessoa sábia. É se tu praticou. Se tu praticou aquilo que tu obteve de conhecimento. E aí tu praticando vai transformar isto em sabedoria. Próximo, o pensamento. O pensamento ali como hábito consciente. Tá? Eu escrevi aqui, eu tô pegando os tópicos, tá? Não tô falando, eu tô pegando os tópicos para mim não trocar eles de posição, como eu falei lá em cima. Então, próximo tópico é o pensamento como hábito consciente. É uma ilusão bem grande, tá? A gente é uma ilusão bem grande sobre o pensar, na realidade, é acreditar que ele acontece sozinho, tá? Que pensar simplesmente acontece assim, sozinho. O pensar bem, o pensar coerente, tá? Tô sempre falando do pensar coerente, lembra? Pensar bem, o pensar coerente, ele é um hábito, ele não é um dom, tá? E como todo hábito, ele vai começar com a repetição consciente. Aí a gente entra mais uma vez na questão de que nós somos seres que aprendem na repetição. O pensar de maneira coerente e o treinar isso e o repetir isso várias vezes não é tu ir lá ficar falando frase na frente do espelho. Que fique muito claro, tá? É o seguinte, cada vez que tu observa um pensamento, tu vai analisar o pensamento, tu vai reformular e tu vai escolher o que tu quer manter, né? Tu vai escolher qual pensamento que tu quer manter. É isso que quer dizer que você está reprogramando o teu cérebro, a tua mente. É isso. Tá? Então, assim, aqui, Rui, vamos dizer assim, né? Vem abaixo as ideias de botar áudio para reprogramação mental, tá?
Por quê? Porque uma reprogramação mental é quando tu tá escutando um negócio para dormir. Tu não tem consciência sobre aquilo ali, tá simplesmente entrando, né? Toda informação tá entrando pro teu inconsciente, assim, ó, foda-se. Foda-se o quê? Pode ter um monte de coisa ali ruim no meio do caminho, coisas que não tem a ver com o que você gostaria, né? Portanto, quando a pessoa pensa, né, ela quer de fato ter mais coerência, ela vai precisar fazer essa questão da observação, da análise, da reformulação e escolher de fato o que ela quer manter ali na mente dela. Então aí, dessa forma, o pensar, ele se torna, digamos que uma musculatura mental. Então quanto mais quanto mais se treina, mais natural fica pensar de forma coerente. Mais natural fica. Porém, isso é um treino silencioso. Ele não vai acontecer nos livros, tá? Os livros podem te ajudar com a informação técnica, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, até certo ponto. De resto, o trabalho é contigo. Então, se em livros você não vai muitas vezes conseguir, né, pegar, vamos dizer, esse treino silencioso que o livro faça o treino para ti, ou que eu aqui faça para ti. Então, quem dirá as frases motivacionais, né? Que a gente vê por aí. E isso é um negócio, esse treino silencioso é uma coisa que vai acontecer no teu cotidiano, vai acontecer no cotidiano. É naquele, bestamente falando agora uns exemplos, é naquele e-mail que tu decide não mandar com raiva. É naquela resposta que tu tá escrevendo ali desaforada para alguém no aplicativo de conversa, que tu vai lá e edita ela até ela se tornar um negócio que não seja, vamos dizer assim, agressivo. É quando tu tá ali com alguém conversando e que tu tá escutando aquela pessoa de verdade. Tu não tá ali na tua mente só pensando no que tu tem que comer amanhã. É quando a gente faz uma pausa antes de julgar alguém por alguma coisa. Antes de apontar o dedo para alguém por alguma coisa. O pensar bem, o pensar coerente, ele é uma prática de presença, cara. E a presença é aonde? É agora. Não é lá atrás, no passado, e não é lá na frente, no futuro. Tá? Depois que a gente entendeu, vamos dizer assim, né? Botar assim, o pensar, o sentir, o agir, essas etapas aí. Tem uma pergunta grande que fica, pelo menos na minha mente, é assim. Que é o pra que pensar, né? Pra que pensar? Então, o que eu fui atrás dessa pergunta aí que ficou na minha mente durante muito tempo? Pra que pensar? E não é que eu tenho uma resposta para ela, porque aquela coisa, né? Não existem verdades absolutas. Inclusive, tudo que eu tô falando para vocês, falei nesses três episódios aqui. Tudo tem base? Claro que tem, né? Tem questões aí, foi estudar, né? Questão. Não é estudo só teórico, também é prático, aplicado. Mas tudo isso também passou pela minha interpretação, como eu interpreto as coisas. Pode ser que vocês leiam os livros, as fontes aí, que eu vou disponibilizar. Eu disponibilizo, na realidade, em cada episódio embaixo. Pode ser que vocês leiam isso e vocês interpretem de uma maneira completamente diferente da minha. Tá? Então, assim, minha visão, o pensar não é somente aí, não é só uma questão de um instrumento de sobrevivência. Ele é um meio pelo qual a nossa consciência se conhece. É a nossa consciência conhecendo a ela mesma. Tipo assim, toda evolução aí, todo crescimento, né, mental, sempre tem um objetivo que muitas vezes pode ser invisível, mas que para mim ele é um objetivo de expansão da percepção. É expandir a própria percepção. É o que a gente escuta aí, como é que é? A expansão de consciência.
é expandir a própria percepção da coisa. Então, cada novo nível que a gente consegue subir, né, vamos dizer assim, passar, cada nível de lucidez aí, cada grau, a gente vai percebendo mais camadas da realidade. Mais percepções da realidade e de nós mesmos, cara. De nós mesmos. Então, o pensamento ele acaba deixando de ser só uma ferramenta de controle, entre aspas, né? A gente sempre quer controlar tudo. Acaba deixando de ser uma ferramenta de controle e acaba se tornando aí digamos assim, uma expressão de compreensão, do que a gente compreende. Então, a gente não pensa para vencer, sabe? Eu acho que esse jargão aí é bastante usado, né? O pensar para vencer. A gente pensa para entender o negócio, para entender a coisa toda. Então, na minha visão, entender ele é o primeiro passo para a gente conseguir viver em paz com alguma coisa, viver de boa. E assim, é interessante que quando a gente fala também da palavra sabedoria aliada com tudo isso, tem muita gente que alia a sabedoria como algo supremo. Só que sabedoria não quer dizer, não é a ausência de erro, não quer dizer que você é uma pessoa sábia, ou que, não, vai existir erros. Só que é ter a consciência sobre o erro. A maioria das pessoas erra e fica se chicoteando, reagindo, meu Deus, se cobrando. A consciência tem consciência de que pode errar, de que existe erro, que não existe pessoa que vai sair dessa vida aqui sem errar. Então, é isso que vai transformar, digamos assim, que vai transformar o pensar em sabedoria. Consciência. É aquela a capacidade que a gente tem de olhar pra gente mesmo sem defesa, sem precisar erguer escudo. E pro mundo sem ficar vendo ilusão. Vou dar uma pausa agora porque tá vindo um trator e quando ele passar eu continuo. Passou o trator. Seguindo, tá? Então, assim, quando a gente, né? Vamos lá, agora seguindo. Espera que eu meio que me perdi o fio da meada aqui. Ah, tá. Portanto, né? Vamos assim. A mente humana, ela é basicamente aí, então, um sistema. É um sistema dinâmico e autopoético. Autopoético. Vamos assim, ela meio que se cria. Ela se cria e se recria a cada segundo, né? Como é que é o colapso, né? Tá ali colapsando a função da onda a todo momento. Então, cada pensamento aí, ele é um impulso. É como se fosse um impulso de energia, cara. E esse impulso de energia, ele vai se conectar com outros e vai formar o nosso, vamos assim, o que a gente entende aí como ecossistema interno, tá? Quando a gente percebe, né, quando a gente vai lá dar uma estudada na estrutura, vai compreender como é que a nossa mente funciona, basicamente, vai começar a entender os nossos gatilhos emocionais sobre a questão dos vieses, né, sobre essa questão do sistema 1 e 2, ter pensamentos e o pensamento coerente, a diferença, né, tudo isso aí vai fazendo com que a gente, né, se torne os grandes gestores da nossa própria complexidade, tá? E eu penso e acredito que isso é o ápice do autoconhecimento, do que as pessoas chamam
de autoconhecimento. Não é aquela ideia que a gente tem de curar a mente, tem que curar a mente, tem que curar não sei o que lá. Porque até a palavra cura hoje em dia, até a palavra cura hoje em dia anda sendo utilizada em contextos aí que eu acredito que não deveria, tá? Então, não é ideia de curar a mente, de curar nada. É cooperar com a nossa mente. É de nós cooperarmos, jogarmos no nosso time, jogarmos do nosso lado, né? É quando a ideia, quando o pensar de fato, ele deixa de ser um esforço. Ele deixa de ser um esforço e ele se torna um fluxo. Um fluxo, uma coisa fluida, né? Digamos que é o pensamento que torna, vamos assim, o pensamento que vai tornar o silêncio em movimento. É interessante pensar por esse lado. Uma mente lúcida, ela vai pensar quando precisa. E ela vai calar quando entende. Pelo menos é assim que eu acredito. Seguindo aqui, vamos concluir essa trilogia, levando agora, né, entrando mais num tom mais reflexivo. A gente deu aí então, como nessa dentro dessa trilogia aí a gente viu 3 camadas, basicamente. A primeira camada aí, primeiro episódio foi a estrutura do pensar. A segunda camada foi a observação do pensar. E essa terceira camada aqui está sendo a aplicação do pensar. Digamos que, pelo menos eu vou botar dessa forma, se tu tiver uma opinião contrária, por favor, compartilha comigo. Mas eu acredito que nós aprendemos agora, quando eu digo aprendemos, é aprendemos juntos, porque eu também estou aprendendo enquanto eu estou falando aqui, porque eu estou reforçando o que eu estudei e o que eu experienciei, o que eu acredito, né? Que tudo isso pode ter sido muito simples, mas também imenso, é intenso, né? Que a gente não é a nossa mente. É que nós somos aqueles que percebemos o movimento da nossa mente. Então pensar, ou pensar bem, né? Pensa bem. Seria um ato de amor, né? Eu acho que é um ato de amor à lucidez. É escolher, é quando a gente escolhe ver o que é, ao invés de viver perdido no que se imagina, no que a gente, na nossa projeção, né? A projeção muitas vezes ilusória que nós possuímos aí, através de muitas vezes crenças limitantes, crenças ilusórias, paradigmas que já não servem mais, ideias de outras pessoas, dogmas deterministas e rígidos, né? Que excluem a mente crítica em prol da mente dócil. Então, assim, a mente liberta, a mente livre, né? Livre de fato, ela não vai buscar controlar absolutamente nada. Ela vai buscar sempre por melhoria, por clareza, por ter mais clareza sobre as coisas. E eu acredito piamente, eu acredito que a clareza, ela é o estado mais próximo do que a gente pode chamar de real sabedoria de vida. Pensar pode ser o primeiro ato de liberdade. Observar o pensamento é o segundo.
viver de maneira consciente é o terceiro. E eu acho que é aí que nós, seres humanos, nós podemos nos encontrar com aquilo que há de talvez mais real, que é a consciência. A consciência que nos pensa. Certo? Dessa forma, um tanto quanto poética, reflexiva, dramática, sei lá, né? Pode dar outros adjetivos aí se você quiser. Eu encerro esse episódio, encerro essa trilogia. Se você tem perguntas, sugestões aí talvez de uma próxima trilogia, ou se você tem alguma coisa dessa trilogia que você gostaria aí de ter um maior aprofundamento, talvez, fica à vontade, coloca aqui nos comentários. Mais uma vez, a senha vai estar disponível aqui no final desse episódio, tá? Vai piscar a senha aí. Pega a senha e coloca no backstage, no link do backstage aqui embaixo, unart.com. E se quiser contribuir com nós, você já sabe também, além de fincar o dedão aí onde é que tem que fincar, pode também contribuir com nós, oferecendo para nós uma microdose de cafeína lá no... Uma micro ou uma macrodose, como tu escolher, lá no Buy Me a Coffee, link tá aqui embaixo, tá? Muito obrigada, até a próxima, até logo, falou, valeu!